Bem, amigos do YouTube, meu nome é Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro Não Há Dia Fácil, escrito por um membro da tropa de elite da Marinha Americana que comandou a operação que levou à morte do terrorista Osama Bin Laden. Essa tropa de elite se assemelha ao Comanf e ao GRUMEC, né, que são as tropas de elite da Marinha Brasileira. E são grupos assim extremamente seletos. Para se ter uma ideia, para você chegar a esse grupo, primeiro precisa fazer parte do SEALs, né, que é um acrônimo em inglês para dizer mar, terra e ar, que seriam guerreiros que teriam proficiência em todos esses terrenos. E o treinamento para se tornar um SEAL já elimina cerca de 75% dos candidatos, ou seja, apenas um quarto, aí aproximadamente, entre um quarto e um quinto dos candidatos é que são aprovados para se tornarem SEALs. E aí, quando esses sujeitos têm um pouco mais de experiência em combate, eles podem receber o convite, né, se tiverem tido um bom desempenho, receber um convite para integrar a equipe 6 dos SEALs, que são chamados de DEVGRUs. É uma equipe que é especializada em contra-terrorismo. E aí, segundo alguns dados que eu vi aqui, a percentual de aprovação nessa equipe gira em torno de 10 a 40%. Então, estamos falando de algo que é a elite da elite, né? Você precisa passar por esse grande funil primeiro para virar um SEAL, e ainda tem um outro se quiser se tornar um DEVGRU, que é o caso do autor desse livro. Uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente o treinamento árduo que eles têm que passar, né, para chegar a esse ponto. Então, além dos aspectos de treinamento da parte física, né, que teria muita corrida, natação, empurrar veículos, né, como carros, ônibus, etc., eles também são submetidos constantemente a situações de muito estresse, né, de alta tensão, uma pressão muito grande, porque isso daí é o que vai simular o que seria a situação na vida real, né, quando viesse a acontecer. Uma coisa interessante que eles fazem é, por exemplo, fazer muitos exercícios assim de marinheiro, abdominal, ou então correr bastante para deixar o sujeito lá com os batimentos cardíacos acelerados, e então eles vão fazer a prova de tiro ou uma prova de infiltração, porque assim vai simular justamente a adrenalina que eles vão ter, né, a descarga de adrenalina que vão ter numa situação real. Aí para isso eles usam esses exercícios físicos como uma preparação para essas outras provas. E o autor inclusive conta a história de que quando ele foi tentar fazer o exame de aptidão física, tinha uma prova lá para fazer marinheiro, uma prova para fazer abdominal. Disse que ele quase falhou, né? Quase foi reprovado na prova de abdominal, porque só conseguiu passar por uns dois, assim, abaixo do piso lá que eles tinham estabelecido. E depois de ter corrido pela praia, fizeram algumas coisas assim, foram nadar. E aí tinha um mergulhador, né, do grupo, né, que estava fazendo parte dos candidatos. Um desses sujeitos tinha sido um mergulhador da Academia Naval Americana. Então esse sujeito ele nadava muito bem. E aí ele foi na frente, né, ele conseguiu, obviamente, uma velocidade bem maior que o resto do grupo. E quando eles chegaram o que seria, né, o ponto de chegada lá, determinado pelos instrutores, o instrutor disse que todo mundo tinha sido reprovado, menos o mergulhador da Academia Naval. Aí acharam um resultado meio estranho, né? Foram consultar umas tabelas de marés para saber o que tinha acontecido e concluíram que eles tinham nadado contra a corrente. Só que aí o interessante foi que eles disseram assim: bem, por conta disso, né, vamos desconsiderar aqui essa prova, mas amanhã vocês vêm aqui de novo e fazem todo o procedimento do começo. E sabiam que isso era necessário porque se eles fizessem só a prova de natação quando estivessem descansados,
iam ter um bom resultado. Mas o importante ali era você fazer todas as provas em sucessão, justamente para estar bem cansado mesmo quando fosse a hora de fazer a prova de natação, e mesmo assim conseguisse nadar, né, pelo trajeto lá determinado no espaço de tempo que eles achavam razoável. Algumas lições que eu aprendi lendo esse livro. A primeira delas é que erros sempre acontecem. Isso daí foi um momento assim muito revelador para mim, porque claro que eu sei que todo mundo pode errar, né? E acho que todo mundo sabe disso. Só que a gente sempre pensa que quando se prepara muito, esses erros não acontecem. Mas na verdade tudo que podemos fazer é reduzir a probabilidade de um erro vir a acontecer. No caso do autor desse livro, ele conta uma história de que uma das primeiras missões, né, das quais ele participou foi proteger uma represa, se eu não me engano, no Iraque. E aí aos americanos se juntou também uma tropa de elite da Polônia, e eles tiveram que passar a noite ali na represa. Aliás, acho que não foi nem uma noite, foram alguns dias, justamente para proteger de ataques, né? Porque sabiam que os rebeldes poderiam querer destruir a represa para que faltasse energia nas principais cidades ali dos arredores. Então eles tinham que fazer a proteção desse local. E quando desceram, né, quando vieram de helicóptero, quando chegaram ao solo, fizeram ali o reconhecimento do terreno e tudo mais. E aí o comandante da tropa dele disse: meu rádio não está funcionando, vê aqui o que é, né? Porque eles carregam, sei lá, uns 30 quilos de equipamento, aí o rádio ali nas costas, ele talvez não conseguisse ver exatamente o que era. E aí o autor foi, deu uma olhada para ver e disse: a sua mochila desapareceu. Eu fiz: como assim desapareceu? Não, sumiu. Diz que na hora de pular de paraquedas do helicóptero, o sujeito não prendeu corretamente uns ganchos lá, né, que tinha esse equipamento bem pesado, bem complicado. Não prendeu corretamente, e aí a mochila se soltou e possivelmente foi triturada pelos rotores do helicóptero, ou então caiu na represa, e aí obviamente o material eletrônico estragou. É só uma correção: eles não saltaram de paraquedas, eles desceram por cordas. Então, mesmo com toda essa preparação, né, porque eu acho que o tempo de prova que você tem para virar um Dave Grush, se eu não me engano, é ao longo de 9 meses, né? São 9 meses de treinamento para você ter, para finalmente entrar para essa tropa. E mesmo com todo esse treinamento, e olha que depois eles ainda continuam treinando, um dos comandantes lá da missão cometeu um erro de não prender corretamente o seu equipamento. E isso aconteceu também com um dos paramédicos da equipe, um dos socorristas, que acabou perdendo uma quantidade grande de morfina. Resumindo a história, erros acontecem mesmo com esse pessoal que se prepara arduamente. Falando um pouquinho aqui das missões que eles executavam, né, o autor até diz que não pode revelar muitos detalhes, por questões legais e também para não revelar as táticas para o resto do mundo. Mas ele diz que muitas das coisas que aconteciam vinham de eles descerem, né, por cordas de helicóptero e se infiltrar ali numa casa para matar os terroristas que estavam por ali. Só que depois que os outros se adaptaram, né, os inimigos se adaptaram, que sabiam que quando ouviam helicópteros provavelmente tinha uma tropa chegando, eles passaram a descer a alguns quilômetros de distância do alvo e ir andando a pé até lá para manter o fator surpresa. E muitas dessas missões vinham em territórios assim, que eles tinham que andar por trilhas, né, no meio do mato e tal. E em algumas delas eles chegaram a combater ali, né, trocar fogo mesmo com mais de uma dezena de terroristas fortemente armados.
E aqui a gente vê que ao longo do tempo os adversários deles foram se adaptando às táticas dos americanos. Então, uma das outras lições, né, que eu aprendi novamente é que sempre há alguma fragilidade quando você segue regras. Eu não estou dizendo que seguir regras seja ruim, até porque em muitos casos é completamente necessário. Mas se você tem um adversário que é extremamente inescrupuloso, normalmente vai ter algum problema aí, porque eles não vão ter pena, digamos assim, de deixar de lado as regras para usar, né, de táticas que seriam favoráveis a eles. Uma das coisas que aconteceu, e com bastante frequência, naquela época, foi que os terroristas sabiam que os americanos não podiam atacá-los se eles estivessem desarmados. Então, o sujeito podia ter ali um AK-47 em casa, 5 granadas de mão, uma pistola. Ele deixava essas armas, às vezes, em outro quarto, ou mesmo no mesmo quarto onde ele estava, só que em um local afastado. E aí, quando os combatentes chegavam lá, não podiam abrir fogo contra aquele sujeito. Ele dizia que era um civil, né, que não tinha nada a ver com aquilo. Aí perguntaram: e o que é que essa AK-47 está fazendo aqui no seu quarto? Ele: não, foi que deixaram aí. Aí detinham o sujeito, né, ele ia ser interrogado, só que 3, 4 semanas depois já estavam soltos. Então, isso daí lembrou até do que acontece aqui no Brasil, né, que você tem tantos casos aí de criminosos que são soltos, muita gente que recebe aqueles habeas corpus e sei lá mais o que, ou até mesmo gente que é condenado na primeira instância e chega depois um ministro do Supremo Tribunal Federal e baixa lá uma liminar, sei lá mais o que, dizendo que tem que liberar aquele sujeito porque ele não foi condenado ainda em segunda instância. Então, esse aspecto foi até parecido um pouco, ironicamente parecido com a realidade brasileira. E uma outra coisa que me chamou a atenção no livro foi a burocracia, porque ela foi, na verdade, tomando proporções cada vez maiores. O autor do livro, ele entrou para a Marinha, eu acho que por volta ali do ano 2000. Foi inclusive antes dos atentados de 11 de setembro. Acho que lá ele já estava fazendo parte de uma das tropas. Não lembro se o Dave Gru ou do Sil, mas ele já fazia parte quando houve o atentado às Torres Gêmeas. E aí ele conta, né, como eram as missões naquela época. Só que ele passou acho que mais de 10 anos na corporação. E é interessante você notar que quando chega o que eu imagino ser, ele não especifica com precisão, né? Mas o que eu imagino ser a administração, né, do governo de Obama, você nota uma burocracia muito maior e a própria natureza das missões mudou de forma radical. Porque antes eles procuravam esses alvos, né, terroristas fortemente armados, tentavam fazer uma incursão pelo terreno ali, pelas casas, os prédios, e matavam esses sujeitos. Agora, depois disso, ali por volta de 2010, as missões já eram muito diferentes. Eles tinham que levar muitas vezes um megafone e cercavam a casa e ficavam, né, tinha um intérprete no grupo sempre, dizia: fulano de tal, saia das casas com as mãos para o alto. E aí essa tropa de elite, ele até mesmo diz, estava ficando mais parecida com uma espécie de polícia internacional. Eles tinham que ficar ali, né, pedindo para que os terroristas viessem voluntariamente para fora. E então tinha início uma série de negociações. E aí, como o sujeito vinha desarmado, eles não podiam fazer nada, iam deter aquele homem. E muitas vezes eles saíam para as ruas com algumas semanas. E acho que não precisa nem falar muita coisa, né? Mas isso daí não era uma tática eficaz de combate ao terrorismo.
Embora que há também um problema com o método que eles usavam anteriormente, porque os próprios terroristas tinham escolhido o terreno de batalha como sendo o seu próprio país. E aí eu fiquei pensando assim que para um grupo radical islâmico como esse, seria muito difícil eles irem para fora, por exemplo, lançar um ataque massivo ali nos Estados Unidos. Não, normalmente eles vão ficar confinados no seu próprio território. Por que isso? Porque quando os soldados chegam para fazer ali a varredura do local, muitas vezes os próprios terroristas estão acompanhados das suas famílias. Eles ficam ali, né, nesses alojamentos, sejam casas, prédios, e tem um quarto que ficam as crianças, outro quarto que ficam as mulheres. E na troca de tiros acontecia vez por outra de uma das mulheres, né, do terrorista, eles casavam, sei lá, 3, 4. Uma das mulheres às vezes até mesmo se jogava na linha de tiro e acabava sendo baleada e morria, juntamente com o terrorista. E aí eu fiquei pensando, porque as crianças, elas presenciam esse tipo de situação. E aí qual é o problema que surge, que a meu ver já é uma estratégia, né, dos próprios terroristas. Eles querem que isso aconteça. Eles querem que as crianças vejam os pais sendo mortos para já ir incitando neles o ódio aos americanos, ao Ocidente, e fazer com que no futuro, né, quando eles cresçam, eles se tornem combatentes também. Mas deixando essa parte de lado, vou falar um pouco sobre a operação para matar Osama Bin Laden, né? E aí foi planejado por muito tempo. Ele disse que tinha analistas da CIA, gente assim, né, de outras organizações para planejar aquilo ali. Eles não tinham muita paciência, porque eles, eu digo, o pessoal da tropa, né? Porque havia uma coisa de burocracia muito grande, e eles sabiam que no final de contas, se a missão fosse concluída com sucesso, o almirante e o presidente da república, no caso Obama, é que iam levar de fato o crédito, né? Eles diziam, não, na minha administração foi quando matamos Bin Laden, então tomamos medidas importantíssimas para acabar com o terrorismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eles queriam ir logo ali para o combate, mas tinham que vir os burocratas de Washington para ficar achando buracos nos planos. Ele até dizia que usava uma expressão, parece que a fada das boas ideias, que era um sujeito desse que nunca tinha participado de uma operação militar na vida, vinha com ideia mágica assim, poxa, mas e se os paquistaneses, que eram onde Bin Laden estava, né, no Paquistão, resolverem jogar os tanques para cima de você, não seria bom você ter, não sei, alguma coisa assim bem mirabolante, que só acabava atrapalhando a missão, né, tornava o planejamento mais demorado, eles tinham que levar mais equipamentos, ficavam mais lentos e por aí vai. Bem, na hora de matar Bin Laden, né, quando a operação foi deflagrada de fato, eles foram lá de helicóptero, né, 2 helicópteros levando a tripulação, só que um dos helicópteros teve uma pane, e aí acabou tendo que cair, né, o helicóptero na verdade nem sequer pousou, ele caiu mesmo, fora do terreno lá da propriedade onde Bin Laden estava, porque o plano deles era descer já no topo de um prédio e pelas informações, né, da agência de informação que eles tinham, Bin Laden já estaria no último andar, então seria bem fácil, né, de eliminá-lo. Mas aí eles tiveram que descer fora dessa propriedade, pular os muros, e aí foram, né, fazendo ali a varredura do local. Mataram alguns, os braços direitos, né, de Bin Laden. Depois ainda tiveram um confronto com o filho dele, e aí chegaram ao prédio principal, foram subindo, até que encontraram de fato Bin Laden, né? Não sabiam assim que eram ele, mas simplesmente mataram lá um sujeito suspeito, e depois chegaram à conclusão de que era Bin Laden. Agora, o interessante é que depois disso,
ele foi fazer uma varredura no local, né? Eles sempre tinham, né, como procedimento padrão que levar muita coisa do lugar onde eles estavam, tirar foto dos mortos, né, para mostrar que eles estavam armados, porque vinha muita gente das comunidades dizendo que estavam matando civis inocentes e coisa do tipo. Então eles sempre faziam essa busca no local para achar material que incriminasse os sujeitos. E aí ele narra que encontrou, acho que no próprio quarto de Bin Laden, armas. Ele encontrou duas armas, uma AK-47 e uma pistola. E ele foi examinar as câmeras de carregamento e viu que elas estavam vazias. Então, Bin Laden, ele diz aqui, ele nem sequer esboçara uma defesa. Não tinha intenção de lutar. Pediu aos seguidores durante décadas que vestissem coletes suicidas ou atirassem aviões contra prédios, mas nem sequer foi pegar sua arma. Em todas as missões, esse fenômeno era rotineiro. Quanto mais alta a posição do indivíduo na cadeia, mais covarde ele é. Os líderes eram menos dispostos a lutar. Eram sempre os jovens, os impressionáveis, que cingiam o corpo com explosivos. Essa foi a passagem do livro que mais me chamou a atenção. Tanto é que eu citei aqui, palavra por palavra. E é bom, nesse momento, traçar aqui uma comparação com outros líderes de movimentos radicais, né? Porque você pode pensar assim, desses movimentos totalitários, né? Nazismo, fascismo, comunismo, e movimentos extremistas em geral, e sempre tem aquele líder carismático que diz que vocês têm que estar prontos para dar a vida por sei lá o que, né? E aí vai. Mas quando chega a hora do vamos ver, aí eles não estão prontos para sujar as mãos de sangue, eles mesmos. É como se fosse uma psicopatia deles, que a sede, na verdade, fosse pelo poder. Então, eles encontraram essa maneira de impressionar os jovens, né, de controlar os jovens, e se apegaram a ela. Então, eles mesmos não estão dispostos a lutar pelos ideais que proclamam, né, pelos ideais que levam os jovens, seus subordinados, a irem à luta. Eles não querem fazer isso. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. E eu creio que semana que vem eu já devo lançar um novo vídeo. Até a próxima.